Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois investimentos que rendem mais que a poupança, mais que as contas digitais, mais que os CDBs e mais que o Tesouro Direto. A gente vai falar sobre as famosas LCI e LCA. Mas antes, se você é novo nesse canal, considere se inscrever, porque eu trago dicas aqui todo dia sobre economia, renda extra e também sobre investimentos. Sem mais enrolação, LCI e LCA, pessoal. LCI significa letra de crédito imobiliário e LCA significa letra de crédito do agronegócio. Eu já falei de forma resumida sobre rendimentos de renda fixa e renda variável, vai aparecer aqui nos cards para vocês. Eu já falei por alto sobre elas no meu vídeo sobre renda fixa, vai aparecer para vocês aqui nos cards, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nelas. Antes de mais nada, se você já investiu em LCI e LCA, me conta aqui nos comentários e deixa seu like nesse vídeo para a gente incentivar mais pessoas a investirem nesse título que é excelente. Pessoal, provavelmente vocês já escutaram muito mais sobre CDB do que sobre LCI e LCA. E é justamente por isso que a gente vai usar o CDB para explicar o que elas são. E vocês sabem que no CDB é basicamente a gente emprestando dinheiro para o banco e recebendo de volta com juros. A gente já explicou essa lógica que vale a pena para o banco pegar o seu dinheiro e te pagar ali 10, 15% de juros, porque ele vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para alguém mais ferrado que você, cobrando 30, 40, 50 e por aí vai. A lógica na LCI e na LCA é mais ou menos a mesma, só que agora o banco tem a obrigação de pegar o seu dinheiro e emprestar para quem vai investir ou no ramo imobiliário ou no ramo do agronegócio. Então é isso, você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta para alguém, mas esse alguém tem que estar investindo ou no setor imobiliário ou no agronegócio. É muito simples de entender a similaridade desses investimentos, mas calma que tem algumas diferenças. E a primeira delas é que nas LCIs e LCAs você não paga imposto de renda como você paga no CDB e também no Tesouro Direto. E é justamente essa diferença que faz normalmente as LCIs e LCAs serem mais rentáveis do que os CDBs. E o governo dá essa colher de chá justamente para estimular a gente a investir em LCI e LCA, porque investindo nelas a gente está estimulando o setor imobiliário e também está estimulando o agronegócio, ou seja, a gente está estimulando o crescimento do próprio país. Tudo isso gera emprego, faz o PIB aumentar, então para o governo é excelente. No mais, elas também têm a garantia do FGC, porque afinal de contas a gente está emprestando nosso dinheiro para banco e normalmente os bancos têm nesse tipo de investimento a garantia do fundo garantidor de crédito. Nós temos essa garantia, né? Que é aquele fundo, como se fosse um seguro que eu falei para vocês, que garante o seu investimento até R$250 mil por CPF ou por CNPJ. Então fica ligado, pessoal, porque às vezes vocês vão ver ali um investimento no CDB que está pagando 100% do CDI e tem uma LCA, uma LCI que está pagando ali 90%, 95% do próprio CDI. Pode ser que valha a pena por essa questão do imposto. No fim das contas, como você não vai pagar imposto, mesmo rendendo um percentual menor do CDI a princípio, você vai compensar porque você não vai pagar o imposto, né? Então pode ser que uma LCI de 95% do CDI renda muito mais do que um CDB 100% do CDI. Eu já expliquei o que é CDI. CDI é a taxa de juros que os bancos usam para emprestar dinheiro um para os outros e é um valor muito parecido com o da taxa Selic, que você já sabe que é a taxa de juros da economia, e a diferença entre eles é de 0,1, então eles são mais ou menos parecidos. Eu também já falei para vocês o que é IPCA, mas eu sempre gosto de gravar aqui para você nunca se esquecer que IPCA é o índice de preço ao consumidor, basicamente a inflação. Então vocês sempre sabem em todo vídeo meu o que é IPCA, o que é taxa Selic e o que é CDI. Agora, se eu falo que LCI e LCA é mais rentável do que os CDBs, por que eu coloco o CDB no nosso vídeo sobre reserva de emergência, que vai aparecer aqui nos cards, e não coloco as LCIs e as LCAs? Por causa da liquidez, pessoal, porque reserva de emergência, a gente precisa daquele dinheiro estar disponível para a gente para qualquer eventualidade que pode acontecer a qualquer momento. E as LCIs e as LCAs, elas não têm a mesma liquidez. Normalmente o prazo para resgate delas é muito maior. E isso é justificável, porque imagina só, você empresta dinheiro
dinheiro para o governo, ele vai emprestar para alguém que vai investir no setor imobiliário, o cara vai construir um prédio, ou o cara vai começar a plantar, aí você vai lá e pega seu dinheiro de volta. Não é interessante. Então é justamente por isso que normalmente o prazo de resgate é maior. Os juros são maiores, você ganha mais, você paga menos imposto, mas você tem que deixar o seu dinheiro mais tempo lá. Outra coisa que é muito similar nos CDBs e nas LCIs e LCAs é que tem LCI e LCA pré-fixada e pós-fixada. Eu já expliquei para vocês que a pré-fixada normalmente ela já tem um percentual fixo, 10%, 15%, 20%, e as pós-fixadas elas estão sempre atreladas a um índice, que normalmente é o CDI. Então por isso ela é pós-fixada, você não sabe exatamente quanto que ela vai render lá no final, porque o CDI pode aumentar ou pode diminuir, mas claro, você vai sempre ganhar, porque esses índices nunca vão abaixo de zero. Então nunca é uma renda variável, é uma renda fixa, continua sendo renda fixa, só que é pós-fixado, você só sabe o valor exato lá no final. Ou pré-fixada, se você já combinar com o banco qual que é o percentual que ele vai te pagar desde o começo. Agora, tem também as híbridas. Híbrido é normalmente quando tem um pouco de um e um pouco de outro, né? Então ela tem um pouco de pré-fixada e um pouco de pós-fixada. Como que é isso, Rubens? A gente viu isso lá no Tesouro Direto. O Tesouro Direto também faz muito isso. Ele utiliza às vezes a taxa Selic mais um percentual. A LCI, mesma coisa, ela usa o CDI mais um percentual. Então é isso, é híbrido. Tem um pouco de pré-fixado e um pouco de pós-fixado. Tranquilo. Mas afinal de contas, onde que eu acho isso? Gente, tem praticamente todo banco e toda corretora. É só você ir lá e filtrar. Normalmente está junto com os CDBs. Alguns bancos e corretoras já colocam no mesmo menu, CDBs e LCIs e LCAs. Por quê? Porque eles são muito parecidos. Então você vai lá no seu aplicativo, nos aplicativos das corretoras que você tem. Você sabe que eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando quais são os melhores para nós iniciantes que queremos pagar pouco. O vídeo vai estar aqui na descrição também para você escolher a sua. Você entra lá no menu, fuxica e tenta achar que está pagando mais, que tem um prazo de resgate às vezes um pouco menor. Fica de olho nisso, pesquisa para se encaixar de acordo com o que você está buscando. É seguro investir em LCI e LCA? Como eu disse, sim, é mais ou menos a mesma lógica dos CDBs. Você tem que investir em bancos que sejam seguros, que tenham a garantia do FGC, né? Até 250 mil, pode investir tranquilo, o rendimento tá bom, vai lá, verifica se o banco tem essa garantia do FGC, se o seu investimento vai ter a garantia do FGC. Se tiver até 250 mil, pode investir tranquilo. E quanto que dá para investir? Isso também é uma coisa que vai variar de LCI e LCA para LCI e LCA. Tem umas que você tem que investir no mínimo R$100, mas tem outras que você tem que investir no mínimo R$1.000. Tem que pesquisar, não tem jeito, pessoal. No mais, é isso. É uma renda fixa super rentável, é segura, tem garantia do FGC na maioria dos casos, rende bem, só não tem essa questão da liquidez, mas sim, se você diversificar a sua carteira, é um excelente investimento para a gente ter na nossa carteira de investimentos, então você tem que dar uma atençãozinha especial para ela. LCI e LCA. No vídeo de hoje foi isso, era só para pincelar para vocês direto ao ponto o que são esses tipos de investimento. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal porque eu trago vídeo aqui todo dia. Beijo para todo mundo, fui!